Olá a todos, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um que nos ouve nesse momento. Eu gostaria de estar lendo um texto que se encontra em 1 Coríntios 3,16. E Deus falará conosco nesse momento. Deus tem uma palavra de vida para você, de transformação, de renovo para a sua vida. Eu gostaria de estar lendo agora o texto. Vós não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Essa é a palavra de Deus nessa hora para cada um de nós, os nossos corações. Nós somos santuários de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nosso corpo é a morada do templo do Espírito Santo. E eu queria dizer nesse momento para cada um que me ouve que nós somos o templo do Espírito Santo. Que o nosso corpo, o nosso coração, a nossa vida, aquilo que somos, aquilo que fazemos, nós representamos o Espírito Santo de Deus. E eu queria dizer algo que muitas vezes a gente esquece, que como nós somos templo do Espírito Santo, nós não temos mais domínio sobre o nosso próprio corpo. Nós não dominamos o nosso corpo. Quem governa agora é o Senhor Espírito Santo, o nosso Deus, porque somos o templo de Deus, e Ele que habita em nós, e nós fazemos segundo o que Ele quer. E muitas vezes nós se preocupamos muitas vezes com um templo físico, com um templo construído de concreto, de pedra, de tijolo. E achamos que esse é o templo do Senhor. Mas nós somos o templo e a igreja do Senhor. E eu queria dizer nesse momento para cada um que me ouve, que muitas vezes a gente estraga o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, fazendo aquilo que a gente quer. Porque a geração de hoje diz que isso é correto, que isso é bom, que isso não tem problema, que isso está tudo certo. E nós estragamos o nosso corpo. Ninguém mora numa casa e você vai lá e picha a sua casa. Você não faz pichação na sua casa, porque você cuida da sua casa, porque é a sua morada. Assim nós devemos fazer com o nosso corpo, que é a morada do Espírito Santo. Então nós precisamos ter um corpo limpo, apresentável ao Senhor. Ninguém faz furos na sua residência, na sua casa, enchendo de buraco, dizendo que é bonito, que é agradável. Porque você mora lá, então você quer uma casa bonita, uma casa apresentável, uma casa que tenha uma estética bonita. Assim também funciona com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E nós esquecemos muitas das vezes de que o Espírito Santo habita em nós, e nós somos a casa do Espírito Santo, e que ele habita em nós, e que nós não vivemos mais por nós mesmos. Mas infelizmente, na geração atual, nós temos seguido o que o mundo tem ditado. Se o mundo diz que agora a tatuagem é o que está na moda, vai todo mundo seguir por essa rota, vai tatuando seu corpo, vai pichando seu corpo, vai pichando o templo do Espírito Santo, achando que está tudo bem. Mas o Senhor diz que ele vai destruir aquele que destruiu o templo do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer? Que se você lá atrás tinha tatuagem, quando você vivia no mundo, quando você está no reino de Deus, quando você já é um convertido, uma pessoa que entregou os seus caminhos ao Senhor, a sua vida, e se torna o templo do Espírito Santo, não mais cabe à sua vida a tatuagem, não cabe mais à sua vida o piercing, não cabe mais à sua vida furação, furar a orelha, alargador. Porque você não faz isso na sua casa, você não faz rombos na sua casa para ficar bonita. Ah, eu vou fazer um buraco aqui na minha casa porque esse buraco vai ficar legal. Esse buraco vai ficar... Eu não vou atravessar uma viga na minha casa, atravessando a minha casa, porque ela vai ficar interessante. Você cuida, você zela, você quer uma estética bonita. E assim nós somos na presença do Senhor, porque nós somos templo do Espírito Santo. E eu quero dizer para você, se você já era assim outrora, antes de nascer de novo, antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, todo o pecado, tudo aquilo que você fez, o Senhor lança no lago do esquecimento. Mas, infelizmente, nos dias atuais, com a modernidade, nós encontramos muitas pessoas que são crentes, que são cristãos, que já são cristãos há 20 anos, que são cristãos há 30 anos, que são cristãos há mais anos,
e você encontra ele tatuado. E eu queria entender o que anda acontecendo com a nossa geração de crente. E essa palavra é para o cristão, não é para você que não é conhecedor da palavra, não é para você que não entregou seu caminho ao Senhor, mas sim para aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor. Eu não entendo que não existe uma transformação de vida, de mente, porque o Senhor fala que Ele lava a nossa mente, que Ele limpa, purifica a nossa mente, o nosso corpo, mas nós queremos voltar lá atrás. Infelizmente, a gente tem se preocupado muitas vezes com a estética do templo, construído com pedra, com tijolos, para deixar um templo bonito, de aparência bonita. Você não vai lá e picha o templo, a igreja construída de pedra. Você não vai lá e faz uma pichação na igreja porque não é bonito, não é adequado. Mas você vai lá e faz uma pichação no seu corpo, porque alega que isso fica legal, eu gosto, porque nem tudo que a gente gosta devemos fazer. Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me edifica. A palavra de Deus diz que nós não somos mais de nós mesmos, mas nós pertencemos ao Senhor. E agora é um novo pensar, um novo agir, um novo proceder. Mas nós queremos andar segundo o que o mundo dita, segundo o que o mundo nos orienta. A gente é cristão e vai lá e faz uma tatuagem. A gente é cristão e vai lá e põe um piercing. A gente é cristão e decidimos fazer aquilo que o mundo oferece. Antigamente, há muitos anos atrás, uma boa vestimenta mostrava um caráter da pessoa, que a pessoa era uma idoneidade, uma pessoa que tinha como posso dizer a palavra, fugiu a palavra, que era uma pessoa idônea, uma pessoa séria, ela tinha um vestimenta de que expressava seriedade na pessoa. Hoje em dia nós encontramos muitas igrejas com líderes e pregadores e pastores fazendo culto de camiseta, todo marombado, todo cheio de músculo, com camiseta apertadinha, coladinha, sendo que existe uma transformação quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Se você for ao fórum, você não pode entrar no fórum de qualquer forma. Você não entra no fórum de boné, você não entra no fórum de camiseta, regata, você não entra no fórum de bermuda, de chinelo, porque não é permitido. Você não vai numa audiência com o juiz vestido de qualquer forma. Por quê? Porque ali existe alguém que tem uma autoridade, alguém que é respeitado, e você precisa ter respeito para com essa autoridade. Mas quando nós vamos cultuar ao Senhor e entramos dentro de uma igreja, a gente acha que porque a gente está ali, e o importante é eu estar ali, Deus conhece meu coração, a gente vai de bermuda, camiseta, boné, de tudo quanto é jeito, chinelo, toda à vontade. Eu não estou dizendo aquele que não tem condição, estou dizendo aquele que pode se vestir adequadamente, mas decide ir de qualquer forma. Por quê? Porque diz que, o importante é meu coração, o importante é estar lá cultuando o Senhor. Mas só que se Deus é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o Senhor do Senhor, é o juiz dos juízes, e está acima do juiz do fórum, então ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, ao irmos cultuarmos ao Senhor, devemos procurar a nossa melhor roupa, a roupa mais adequada, a roupa mais íntegra, para estarmos apresentando ao Senhor. E para as mulheres que hoje não tem mais noção de quando vão à igreja, de quando vão a um culto, onde colocam uma calça leg e sobe para fazer o louvor de calça leg apertada, esquecendo que existe um monte de gente lá no meio da igreja que está contemplando a pessoa que está lá na frente. Mas ela esquece que isso não é uma roupa adequada para aquela ocasião. Não estou dizendo que isso não é uma roupa para crente ou deixa de ser roupa para crente. Nem estou fazendo apologia a uma questão de roupa, mas é uma questão de que o local não é adequado para aquela vestimenta. Então devemos cuidar com aquilo que vestimos, com aquilo que nos portamos, com aquilo que falamos, com aquilo que agimos, porque nós somos templo do Espírito Santo. A gente deve nos alimentar. Eu estou conjugando o verbo errado. A gente deve nos alimentar bem, a gente deve comer bem, tomar banho, se fazer a nossa higiene pessoal, nossa limpeza, cuidar do nosso corpo, porque somos o templo do Espírito Santo. E toda vez que você faz algo para a sua vida, para o seu corpo, você deve estar fazendo, pensando, eu estou fazendo porque é o templo do Espírito Santo de Deus. E não fazer para que você
possa parecer melhor do que o outro, que a sua roupa é melhor do que a do outro, que a sua vida é melhor do que a do outro, mas que você possa fazer porque você olha e sabe que você é templo do Espírito Santo de Deus e para a glória de Deus. E que nós possamos entender de que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E que o que era lá no mundo já não cabe mais. Hoje em dia, estamos sofrendo um problema muito sério que a gente não consegue entender, que a gente está aceitando normal. A gente está trazendo a boate para as paredes onde a gente chama de igreja, onde a gente vai cultuar o Senhor. A gente, durante um louvor, a gente não sabe dizer, se você pega uma filmagem, você não sabe dizer se é uma boate ou se é uma igreja. Por quê? É a igreja pintada de preto, é luz escura, é aquelas luzes pisca-pisca, piscando, fazendo como que pareça uma boate. Por quê? Porque a gente quer satisfazer a necessidade do crente, que era do mundo. Então, para agradar o crente, a gente precisa ser igual ao mundo e não sermos diferentes do mundo para agradarmos a Deus. Nós estamos tentando alimentar o pecado dessas pessoas, tentando mantê-los dentro da igreja, relembrando o que era no passado, o que era lá no mundo, quando ele ia na boate, quando ele passava as noitadas na boate dançando. Aí precisamos de uma igreja pintada de preto, precisamos de uma igreja com luzes de neon, com luzes, com aquelas, eu não sei o nome daquelas lâmpadas, que faz parecer uma boate. E aí tá no louvor lá, você não sabe se é uma igreja, se é uma boate, se o que é. Se você não escutar o que está sendo cantado, se você não prestar atenção no que está sendo cantado, você nunca vai entender, imaginar que aquilo é a igreja, que é um lugar onde você está indo, o templo, uma igreja onde você vai cultuar o Senhor. Então nós precisamos vigiar, porque o Senhor está voltando e o Senhor irá punir, o Senhor irá separar o joio do trigo. E tem um texto na Bíblia que diz que naquele dia muitos me dirão: em teu nome eu fiz, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu operei maravilhas, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque o Senhor conhece e o Senhor julga e o Senhor está anotando tudo que está acontecendo. Mas infelizmente a gente esqueceu de que Jesus vai voltar, de que quando morrermos nós iremos prestar conta das nossas ações, daquilo que somos, daquilo que fazemos, do que falamos, do que agimos, do nosso corpo, das nossas atitudes, da nossa moral, daquilo que vemos no oculto, na internet, naquilo que assistimos no oculto, naquilo que falamos no oculto, daquilo que falamos contra os nossos irmãos em oculto. Muitas vezes nos levantamos contra alguém, nos caluniando, falando mal, denigrindo a imagem de uma pessoa, apenas porque ouviu que alguém disse que aquela pessoa não presta. Aí a gente sai dizendo, mas o Senhor conhece o coração, e o Senhor sonda, e o Senhor irá julgar um dia. O Senhor irá punir o culpado. O Senhor não terá o culpado por inocente, porque a palavra de Deus diz que a língua é um pequeno órgão que pode inflamar o corpo inteiro. E a língua, muitas vezes, ela não nos condena. E as nossas ações têm nos condenado muito. E o Senhor tem visto o que o povo dele tem feito. Deus tem visto o que se diz povo do Senhor tem agido. Que muitas lideranças, que muitas igrejas têm usado da fé para trazer pessoas, para agradar pessoas. Porque o evangelho por si, ele liberta. O evangelho por si salva. O evangelho por si transforma. O evangelho por si liberta. Nós não precisamos de artifícios para atrair pessoas. Por isso que existe dentro da igreja muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas desiludidas, muitas pessoas frustradas, muitos casamentos destruídos, muitas pessoas arrasadas, muitas pessoas com a vida financeira acabada. Quando Deus promete que nós teríamos uma vida abençoada, assim como Abraão foi abençoado, toda a nação, todo o povo da terra seria abençoado por Abraão. Mas, infelizmente, nós não temos vivido uma vida abençoada por Deus, porque escolhemos fazer aquilo que achamos que é bom, aquilo que achamos que é correto, aquilo que devemos fazer, aquilo que a gente acha que está tudo certo, porque a geração de hoje diz que tatuar é correto, que fazer piercing, colocar piercing no nariz,
atravessar um piercing na orelha, tá correto, que tá tudo certo, que não tem problema, que não vai afetar nada, que não vai afetar a sua salvação, que não vai afetar. Mas nós somos templo do Espírito Santo. Coloque uma coisa na sua cabeça, meu irmão. Eu estou falando para cristão, eu estou falando para crente, eu não estou falando para o povo do ímpio. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós somos transformados, somos uma nova criatura. Mas nós estamos dizendo que somos do Senhor, mas estamos querendo andar igual andávamos lá no mundo. Assim como o povo de Israel, que viveu 420 anos escravizado no Egito, quando o Senhor os libertou, tirou da escravidão, trouxe para estava levando para uma terra que ele tinha prometido, o povo começou a olhar para trás e desejando as coisas que tinha lá na escravidão. A cebola, os alhos pro pó, as coisas que eles comiam. Mas esqueceram que eles eram escravos no Egito. Mas eles queriam as coisas boas do que lá tinha. E nós estamos agindo igual o povo de Israel na transição entre o Egito até a terra prometida, de querendo o mundo na nossa vida. Mas o Senhor nos chamou, nos libertou para que nós possamos viver uma vida com Deus. E por isso que existe muitos casos de pessoas que buscam a Deus, que oram a Deus, mas as coisas não acontecem, que Deus não cura, que Deus não transforma, que Deus não restaura, que Deus não enche, que Deus não vivifica, que Deus não muda a história, que Deus não restaura o casamento, que Deus não age na vida da pessoa, que a vida financeira da pessoa está destruída, que a pessoa ora e parece que nada acontece. Por quê? Porque a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim e minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserem e será feito. Por quê? Mas nós temos um princípio da palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim, diz o Senhor, e minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e será feito, e será dado. Por quê? Porque o Senhor não volta atrás na sua palavra. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e eternamente. Eu disse no vídeo anterior, de que a palavra do Senhor não muda, é imutável. A geração pode mudar, a cultura pode mudar, o mundo pode mudar, mas a palavra do Senhor continua a mesma. E ele diz que aquele que destruiu o corpo, o templo do Espírito Santo, que é a morada de Deus, será destruído no último dia. Então cuide com a tua vida, cuide com aquilo que você faz, cuide com o que você faz com o seu corpo, cuide com a prostituição, cuide com o adultério, cuide com a fornicação, cuide com a mentira, cuide com tudo que você tem feito, que você sabe que desagrada a Deus. Porque Deus, na palavra dele, fala tudo aquilo que desagrada a ele. Se você ler a Bíblia, você vai ver o que desagrada a Deus, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Você vai aprender a cada dia a fazer aquilo que o Senhor tem oferecido para as nossas vidas, para recebermos o melhor de Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, você que chegou até aqui nesse vídeo, você que teve a paciência de ouvir, que Deus abençoe. E eu gostaria de estar fazendo uma oração nesse momento para a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero neste momento abençoar a cada vida que está ouvindo esse vídeo, que o Senhor vai estar derramando da tua graça, que o Senhor vai estar abrindo os olhos, o entendimento de cada um, Senhor, que tem ouvido essa palavra, que o teu Espírito Santo vem estar trazendo a consciência de cada um que vem entender o teu chamado, o teu propósito, e que eles venham estar, Senhor, entregando realmente a vida a Ti, obedecendo a Tua palavra e vivendo um evangelho pleno, genuíno, aquilo que o Senhor prometeu na Tua palavra que faria pelos que te seguem. Em nome do Senhor Jesus, derrama sobre cada vida. Eu que te peço e te agradeço, que abençoe a cada um. Em nome de Jesus, amém